Primeiro dia sem jogo, sem futebol aqui no Catar, desde que a Copa do Mundo começou. Então, um bom momento para nós falarmos um pouquinho do futebol no Brasil, futebol dos clubes, né? Nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você pode acompanhar, assim que terminar a Copa, novamente voltar a acompanhar o Campeonato Alemão, a Bundesliga, jogos ao vivo, com imagem e sem pagar nada. Durante o Mundial, aqui no Catar, você acompanha em tempo real as estatísticas dos jogos e, claro, muitas notícias, muitas informações. E depois que a Copa acabar, além do Campeonato Alemão, outros campeonatos você vê com imagem de graça ao vivo no OneFootball. Faça o download do aplicativo. Quando você faz o download do OneFootball por intermédio dos links que disponibilizamos em nossos vídeos e lives, você mostra a força do youtube.com/MauroCesar. Então, faça o download no final desse vídeo, assim você vai usufruir de um conteúdo gratuito e ao mesmo tempo, de primeira, e ao mesmo tempo você vai dar uma força aqui para o nosso canal, ok? Pois então, vamos começar falando do São Paulo. São Paulo fazendo aí contratações, Pedrinho, jogador de velocidade para atuar pelos lados, o goleiro Rafael, já mirando aí o Marcos Paulo, ex-Fluminense, que está num pequeno time lá na segunda divisão da Espanha. Então, é o São Paulo com movimentações interessantes dentro da sua realidade. O torcedor tricolor sabe que o São Paulo não vai trazer jogadores caríssimos, né? Então, isso é natural que seja assim. A questão é o São Paulo trabalhar dentro de um orçamento que possa permitir que em alguns anos o clube entre de novo nos eixos financeiramente. Não adianta contratar jogador caro, não tem retorno, não consegue avançar nem na parte econômica, nem na parte esportiva. O São Paulo está patinando no mesmo lugar há muito tempo. Esse início, essas ações não são empolgantes para o torcedor, mas traduzem, eu acho que um pouco mais a realidade do São Paulo, que precisa mudar. E para mudar não é de uma hora para outra, evidentemente, isso leva tempo, trabalho e uma boa dose de paciência, o trabalho bem feito, senão também não adianta rigorosamente nada, né? Já o Botafogo, né, tem informação até que eu vi do colega Vene Casagrande, vai liberar o Chay. O Chay é um jogador, de fato, que se destacou na Portuguesa do Rio, Campeonato Carioca, Botafogo, segunda divisão, mas para o patamar que o Botafogo quer chegar, esses jogadores que vieram lá de trás, eles vão, naturalmente, vão saindo. Um ou outro talvez consiga ficar, mas é cada vez menos provável. O Botafogo muda de patamar com os investimentos feitos pelo John Textor, o seu novo dono. Então a tendência realmente é que o Botafogo consiga, acho que esse ano, dar alguns passos à frente. O Luiz Castro conseguiu muito sucesso na parte final da temporada, mas em geral com o time jogando de forma mais reativa. Fora de casa, esperando e tudo mais. Vamos ver como é que o Botafogo evolui para ser um time que propõe o jogo, que assume o jogo, que foi o que faltou ao Botafogo nessa temporada, por isso a campanha no Brasileirão tão ruim em casa e excepcional atuando longe do estádio Newton Santos, o Engenhão. Esse é um ponto que o Botafogo tem que aprimorar o quanto antes, evidentemente. No Vasco, torcedores muito revoltados, porque a 777 ainda não fez as contratações prometidas. De fato, em março, um dos executivos, quando o Vasco e o Flamengo se enfrentaram pela última vez ainda no Campeonato Carioca, disse que era a última vez que haveria um confronto entre os dois grandes rivais com tamanha disparidade financeira e tudo mais. Na época eu achei uma declaração muito ousada, porque o Flamengo construiu esse time caro que tem hoje ao longo de alguns anos. Por exemplo, o William Arão estava no Flamengo naquela época, né, em março desse ano, quando houve essa declaração do executivo da empresa que adquire o futebol do Vasco. O William Arão chegou em 2015, Diego em 2016, tá? Everton Ribeiro em 2017, Diego Alves em 2017, todos estavam naquele time. Então foram chegando jogadores de 18, 19, 20, 21, 22 e foi se formando esse elenco. Alguns já partiram, agora mais jogadores saíram, outros estão chegando. É quase impossível você montar um time como esse assim, de uma hora para outra. Os elencos mais caros do Brasil, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, lá com seus benfeitores, foram montados paulatinamente, durante 2, 3 anos, não se monta de uma hora para outra. Mas enfim, o torcedor está cobrando porque talvez alguém tenha criado uma expectativa exagerada. Eu entendo que o Vasco terá um time melhor e poderá ser mais competitivo para não ficar nesse negócio de 12ª divisão e volta. Mas para competir com os primeiros aí do ranking, vai levar um certo tempo. Achei estranha também essa combinação Barbieri e Abel Braga, um coordenador, né, e o Barbieri o técnico. Eles são assim de propostas de jogo bem diferentes. Talvez essa mescla até funcione. Vai ser preciso muita abertura, imagino, diálogo e entendimento de ambas as partes. Barbieri colocar para o Abel suas ideias e o Abel também passar da sua experiência, que não é pequena, no futebol, para que o Barbieri possa ajustar um pouco mais. Mas pode ser interessante a combinação, porque eu entendo que o Abel Braga foi um bom treinador, mas passou a fase dele. Tanto que ele ganhou o Carioca com o Fluminense, mas depois fracassou. O Fluminense não seguiu na Libertadores, caiu na fase preliminar ainda com ele e melhorou com o Fernando Diniz. Mas um jovem treinador que precisa de uma couraça protetora,
E essa coraça pode ser o Abel, que o Abel sabe lidar com o jogador, é um cara conhecido, tem mais nome, tem mais cancha, ele pode ser o escudo para que o Barbieri possa fazer um bom trabalho, porque o trabalho do Barbieri no último ano e meio, parte final do ano passado e desse ano no Bragantino, no Red Bull Bragantino, deixou muito a desejar. Tomara que ele consiga sucesso, essa combinação acho que pode ser interessante. Há muito tempo eu falo isso. Técnicos mais experientes comecem a perder um pouco das referências de treinamento, de métodos de trabalho no dia a dia, talvez tenham que se cercar de gente mais jovem com outras ideias, essa mescla possa funcionar. É uma boa tentativa do Vasco da Gama, sem dúvida alguma, essa com o Barbieri e com o Abel Braga nesse sentido. Mas a diferença de ideias é grande, então tem que haver uma boa, digamos, compreensão, um bom diálogo e os dois lados cederem de repente um pouquinho para que tudo possa correr bem. E aí continua, né? O Davi Luiz do Flamengo renovou o contrato, formação que trouxemos, tuitei sobre isso já há vários dias, estava muito perto de renovar, agora formalizou a renovação, mais um ano, tem metas, né? Se essas metas forem atingidas, ele pode ter uma renovação automática, se jogar X partidas. O Flamengo continua negociando a permanência definitiva do Ayrton Lucas, a coisa está conversando, Gerson segue parado e vai se aproximando o final do ano, e com o final do ano, o dia da apresentação do técnico Vitor Pereira, ex-Corinthians no Flamengo, que vai acontecer já em janeiro, provavelmente dia 2, primeiro dia útil do ano. E aí vai ser uma grande celeuma, né? Continua uma confusão danada, muita gente ligada ao Corinthians, torcedores, jornalistas falando do Vitor Pereira, isso não acaba esse assunto. Eu já disse aqui, eu entendo perfeitamente a bronca do torcedor corintiano por conta da maneira como ele saiu, como ele se manifestou. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, e se ele saiu, como tudo indica, porque o Corinthians não podia a ele oferecer um elenco compatível com suas ambições profissionais, seria bem desagradável se ele falasse isso. Mas no momento que ele fala também que, não, que gosta, que queria ficar, que vai sair por uma questão pessoal e acaba ficando no Brasil para trabalhar num clube rival, evidentemente, se complicou com as palavras. Vejamos o que vai dizer o Vitor Pereira. Essa é realmente a grande expectativa para o começo do ano. O que dirá o Vitor Pereira? Vai contar uma nova versão? Vai se desculpar com o torcedor corintiano? Eu queria ficar, mas não sei o quê. O que vai sair da boca do técnico Vitor Pereira quando ele se apresentar ao Flamengo e fatalmente perguntas dessa linha serão feitas? É óbvio, tem que ser feitas, né? Enfim, essa é uma expectativa muito grande mesmo, que todo mundo tem, não por acaso, mesmo em plena Copa do Mundo, esse assunto continua bombando, mas convenhamos, tá na cara, sempre esteve na cara que não era uma questão pessoal. O Corinthians não tem condições de dar mais jogadores ao Vitor Pereira. Então, ele tem ambições de ser competitivo, de ganhar campeonatos, e outros elencos são melhores, especialmente no Flamengo, que foi o seu algoz na Copa do Brasil e também na Libertadores da América. Mas a minha expectativa com relação ao trabalho dele no Flamengo é boa, porque ele é um bom técnico. Deixou a desejar no Corinthians, falei isso várias vezes. Para mim, o trabalho dele ficou aquém. Não significa que não possa fazer melhor. Com mais estrutura, não estrutura de física, o Corinthians tem uma ótima estrutura, mas com mais condição de trabalho, por ter um material humano melhor nas mãos, ele possa talvez fazer um trabalho de um nível mais alto. Esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça o download do aplicativo e você vai usufruir de um conteúdo de graça. OneFootball é parceiro do youtube.com/MauroCesar. Todos os links aqui embaixo também que você já conhece, canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, blog no UOL Esporte, Uso 360 com as peças do canal. E você vê que a Volt está apoiando a nossa cobertura aqui em Doha, no Catar, a cobertura da Copa do Mundo. Siga Somos Volt, uma empresa brasileira de material esportivo que fornece o fardamento de 8 equipes do futebol profissional do Brasil, das principais divisões. Então, você segue a Volt nas redes sociais também, é o nosso parceiro que está aqui nos dando apoio para a gente poder seguir firmes aqui, trabalhando nessa cobertura de Copa do Mundo no Catar. É isso, valeu e saudações!